Estamos de volta com mais um vídeo. Muito obrigado por sua presença do outro lado. E agora mais uma curiosidade bíblica. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 13. A versão revista e corrigida traz a seguinte versão. A Bíblia de João, tradução de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, traz a seguinte versão: comunicar com os santos nas suas necessidades, seguir a hospitalidade. O que há de estranho nesse verso? O que podemos falar a respeito deste verso? Qual é a dificuldade que existe nesse verso? Olhando assim, não há nenhuma dificuldade, porque o que significa comunicar? O que significa comunicar? E foi isso que nós aprendemos por tanto tempo, por tantas décadas, certo? Ao contrário do que nós imaginamos, o comunicar aqui não é o comunicar a que estamos acostumados, ou seja, falar, certo? Falar. Porque por décadas nós ouvimos, nós aprendemos, nós lemos e nós entendemos que aqui o comunicar é falar, se manifestar oralmente as suas necessidades. E muita gente pensou que isto significava que ela deveria falar para as pessoas, para os outros irmãos, das suas necessidades. Ela dizia: eu tenho um respaldo bíblico, pelo menos neste verso, usando este verso, eu tenho um respaldo bíblico para falar com os irmãos das minhas necessidades. Que eu preciso de um medicamento, que eu preciso de alimento, que eu preciso de dinheiro do aluguel, de uma água, de uma luz, quem sabe até da internet. Então, por décadas, pensou-se isso, ok? E muita gente leu esse verso justamente com esta intenção. Leu para si e leu para os outros com esta intenção, com a intenção de pedir, quando na verdade o sentido do texto na verdade é dar e não pedir, certo? O sentido aí é dar, e se comunicar aí é dar, é partilhar, é você doar, certo? É você dar algo para alguém que está em necessidade, seja alimentação, alimentos, seja lá o que for. Esse é o sentido do texto, certo? Que essa tradução, essa versão, infelizmente, não ajuda, certo? E talvez as pessoas não ajam maldosamente, porque a própria versão dar a entender isso, que você deve falar das suas necessidades, dos seus problemas, para tentar convencer alguém a te ajudar. Mas na verdade o sentido é outro. E se você era adepto desse verso, gostava tanto, amava, certo? Dormia agarrado com ele, eu beijava todos os dias. A partir de agora, eu acho que você não vai fazer mais isso, porque agora você está sabendo que o sentido é oposto. Não é pedir, o sentido é dar. É oferecer algo a alguém que está passando por dificuldades. E veja como há um encadeamento de ideias aí, certo? Um encadeamento de ideias, certo? Uma harmonia de ideias. O que é que vem em seguida? Não é praticar a hospitalidade, ou seja, hospedar alguém, certo? Que não tem onde dormir, onde passar a noite, uma noite. Não é isso que tem em seguida?
Logo, a parte anterior do verso não pode ser outra, não pode ser você pedir, porque não harmonizaria com a parte seguinte do verso, que é praticar ou fazer ou dar abrigo a alguém, certo? Em primeiro lugar, diz dar algo que alguém tenha necessidade, esteja passando por necessidade, dar um alimento, uma roupa, e em seguida dar abrigo. Veja a ordem, veja a harmonia do verso. Quando você troca essa primeira parte de dar por receber, por pedir, quebra-se a harmonia, pois não vai harmonizar com a parte seguinte do verso, não vai casar com a parte seguinte do verso, que também é dar. Mas dar o que? Abrigo, certo? E essa palavra no grego aí, que foi traduzida aí por comunicar, é koinonia, que é doar, dar, oferecer, compartilhar algo com alguém, certo? Será que deu para entender agora? Será que deu para entender? Eu tenho aqui uma versão que já traduz de maneira correta, né? Esse Novo Testamento aqui. Ele traduz assim: fazei doações para as necessidades dos santos. Entendeu? Fazer doações para as necessidades dos santos. Então, esta é a tradução correta, certo? Do verso. Vamos ver outras versões aqui para ver o que é que diz, né? Temos aqui uma versão em espanhol, certo? Vamos ver aqui, carta São Paulo a los Romanos, carta o epístola de São Pablo a los Romanos, capítulo 12, verso 13. Ok, ayuden. Ok, precisamos dar uma pausa por causa do barulho de um carro. Então a versão aqui também é de ajudar a quem está passando necessidade. Carta de São Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 13. Ouça o que diz. Ouça. Ajudem, não precisa traduzir, né? Ajudem a los hermanos necessitados, ok? Ajudem a los hermanos necessitados. Essa versão em espanhol, ok? Temos aqui uma versão em inglês. Essa Bíblia enorme aqui. Standard Study Bible, English Standard Version, ok? A versão em inglês padrão. Ela diz o seguinte, certo? Romanos 12, 13. Diz o seguinte: contribute, veja bem, contribute to the needs of the saints. Contribua para com as necessidades dos santos, ok? Então, acabemos com essa dúvida e acabemos com essa interpretação errada que tínhamos e ainda temos, pois algumas versões ainda trazem comunicar que gera muita confusão, certo?
Embora talvez na mente dos tradutores esse comunicar, na verdade, é partilhar também, certo? Este comunicar aí não está no sentido de fazer uma comunicação, de fazer uma declaração oral, se expressar oralmente, como é o sentido primeiro do verbo, certo? O sentido lato, o sentido primeiro do verbo, que é de uma declaração oral, expressão oral, certo? Talvez na mente dos tradutores esse sentido fosse exatamente o sentido de doar, de partilhar, certo? Mas isso eu preciso de uma investigação a mais para saber se realmente essa palavra comunicar ela tem o sentido também de partilhar, ou se já teve, certo, o sentido de partilhar. Você sabe que as línguas vivas, elas vão mudando aos poucos, transformando, sofrendo algumas transformações, certo? Novas palavras são acrescentadas, a palavra que tinha um significado antigamente, hoje já não tem mais, e assim por diante, certo? Mas fica entendido que Romanos 12, 13 não tem o sentido de pedir alguma coisa, de solicitar alguma coisa, mas o sentido de doar, ok? Valeu, tchau, tchau, bye, bye. Começou um barulho aí muito grande e vamos nos despedir agora. Bye, bye, tchau, tchau. Deus abençoe grandemente sua vida. Tchau.